Nós estamos aqui no navegador do usuário José para analisarmos os processos internos, especificamente a solicitação de adiantamento para viagem, o RDV. Clicamos aqui e vamos abrir um processo novo. Como o colaborador que está logado é o José Maria, os dados dele já vêm na parte do colaborador e da unidade. Destino e roteiro. Eu vou para Belo Horizonte. Data de partida dia 14, data de retorno dia 15, valor solicitado R$ 178. E aí, o José processa o envio dessa solicitação. Vamos passar então para a usuária Maria, que é a Maria Amélia Pereira, que recebeu a notificação de que o José Maria iniciou um novo processo. Ela clica na notificação e é remetida direto para o processo. Assume o registro, porque é o procedimento previsto pelo sistema, e vai analisar os dados. Quem foi que solicitou, que dia que vai partir, que dia que vai retornar, e se o valor está coerente com isso aqui. Se o valor estiver coerente, tudo que ela tem que fazer é confirmar que este é o valor. E vai salvar a informação. Ótimo. O que ela digitou agora está protegido, já é definitivo. E ela vai aprovar ou reprovar a solicitação do José Maria. Nesse caso, ela vai aprovar. E esse processo, então, uma vez que foi aprovado por ela, que essa solicitação vai ser atendida, a próxima etapa agora será realizada pelo setor financeiro, controle financeiro. No caso, será a colaboradora Catiane, que receberá notificação e, clicando nela, acessará a página com o formulário preenchido, inclusive com os dados que o administrativo acabou de preencher. Primeira etapa, assumir o registro. Segunda etapa, colocar o número do RDV. Os dados já estão aqui, ela vai colocar um número. Para a gente entender o que seja esse número, vamos olhar aqui em cima. Quando nós falamos de qualquer processo, aparece primeiro o nome do processo e imediatamente depois a fase do processo. No cabeçalho aparece quem solicitou e o número do registro, número, nesse caso aqui, 137. A fase, como eu estava falando, é a fase de pagamento, ou seja, a Catiane vai pagar o adiantamento relativo à solicitação número 137. Então, aqui, no número do RDV, o colaborador do financeiro vai registrar 2024, que é o nosso ano, barra 137, que é o número do registro. E vai salvar. Salvo a informação, está aqui, já está devidamente protegida. O próximo botão é retornar ao administrativo, caso houvesse uma recusa, e o que, por não se tratar disso, assim que ela efetuar o adiantamento dos R$ 178 aqui no caso, para o José Maria, ela clica que o pagamento está efetuado. Ótimo. Uma vez que a Catiane fez o pagamento, a próxima fase do processo é que a informação, o formulário passa para o José. E o José vai realizar a viagem e, na volta, fazer a prestação de contas. Então, vamos passar para o navegador do José. O José recebeu a notificação relativa ao processo dele, que o processo dele mudou de fase. Se ele clica aqui, ele é imediatamente mandado para a solicitação de adiantamento para viagem, RDV, na fase de prestação de contas. Ou seja, o José já recebeu o dinheiro, já viajou, já voltou e agora vai prestar contas. Primeira coisa, ele vai assumir o registro. Tipo, agora a responsabilidade é dele. E ele vai ter que passar novas informações, tipo, que dia que eu realmente foi? Ele partiu no dia 14,
Data do retorno, ele voltou no dia 15. Valor final da viagem foi R$ 197,40. Valor a devolver, nada. Valor adicional, R$ 19,40. Detalhamento da conta. Primeira coisa a se destacar é que, como detalhar as contas, está num texto descritivo aqui. Exemplo de formato recomendado. Diária completa, 2 dias vezes R$ 89,00 dá R$ 178,00. Valores da CLT, diária completa, almoço e jantar, 89, meia diária, 44. Café da manhã, 20, hospedagem em hotel ou pousada, 140. Então, as informações estão aqui. Então, no nosso caso, eu já tenho aqui memorizado, diária completa, 2 dias é 89 e café da manhã não fornecido pelo hotel, R$19,40. E ele está destacando que não fornecido pelo hotel. Comprovante. Ele vem nas nossas pastas, no arquivo demo RDV, acha o recibo, registra ele aqui, já está aqui o recibo da padaria, já está aqui e manda salvar. Então essas informações agora estão salvas. Elas estão salvas e ele vai agora passar para a conferência da prestação de contas. Devolve para que essa conferência seja feita. Clica no botão. Eu estou passando agora para o usuário Maria, do setor administrativo, que uma vez que o José preencheu a prestação de contas, a Maria pega a notificação dele ou entra pela caixa de entrada. A Maria pega a notificação, clica nela, aparece o registro aqui, com as informações todas devidamente preenchidas. Ela então assume o registro. Então, logo o registro esteja assumido, passa a existir aqui a questão do aceite. O que seria isso? Ela pode negar aceite a uma informação, ela pode dar aceite com ressalvas, aí a sinalização em amarelo, ou pode dar um autoaceite, que a informação está correta, sem comentários. Então, aqui, por exemplo, a data efetiva da partida foi dia 14/5, isso é óbvio que está correto, então dá um autoaceite, já está registrado que está correto. Apenas complementando que se ela negar o aceite, esse formulário vai ser devolvido para a fase anterior para que o usuário faça a correção da informação. Nesse caso aqui, como não vai ocorrer, nós estamos apenas demonstrando, autoaceite em todas as informações que foram digitadas. E só mais um comentário que relativo ao dar aceite com restrição, a restrição seria descrita aqui assim. E temos também, está aceitando um recibo de R$19,40, certo? Que ele descreveu que o café da manhã não foi fornecido pelo hotel. Então, o setor pode colocar aqui o dar aceite com a restrição de que não é normal, mas ocorreu. Normal eu vou apenas para acelerar aqui, dar o autoaceite também. Ou seja, todos os dados estão de acordo, tudo está correto. Vamos analisar o que vai acontecer agora, que é a próxima fase. A prestação de contas está aprovada, vai seguir para a assinatura eletrônica do RDV. Então, o setor administrativo está aprovando o segmento do fluxo. Clica-se aqui e voltamos para o usuário José. Você pode notar que aqui o usuário José ainda está como conferência da prestação de contas. Por quê? Porque a página ainda não foi atualizada.
Se nós clicarmos aqui ou se atualizarmos e voltarmos pelo caminho, muda a fase aqui. É o que vai acontecer nesse caso aqui agora. Eu clico aqui na notificação e ele já vem com fase assinatura eletrônica do RDV. Então certinho está aqui. Ele tem que fazer a assinatura do documento. Na verdade, ele tem que primeiro assumir o registro. O documento voltou para ele. Ele tem um espaço aqui onde ele tem que anexar o relatório com a assinatura eletrônica. Os dados do relatório estão todos aqui para ele. Os documentos que ele mesmo preencheu, os dados que ele mesmo preencheu. Mas aqui existe uma aba Relatórios. Ele clica aqui. Existe uma opção para download. Então, ele clica nesse símbolo de download aqui. E começa-se um processo de download. O documento veio em PDF para visualização. Vamos clicar no salvar, ir para o download, certo? E colocar um nome. Esse nome é padrão. RDV. hífen 137, seguido, que aí compusemos o número, do nome da pessoa, para identificar bem o documento, para ele ficar identificado de forma correta. Clicamos no salvar e o download foi efetuado. Eu faço uma navegação para o Google, pesquiso, por exemplo, govbr.assinatura eletrônica, acho a referência de como chegar na assinatura eletrônica. Encontrada a página de assinatura eletrônica, eu me inscrevo. Eu estou fazendo isso como Evaldo e eu já estou cadastrado e já digitei meu login e minha senha. E aqui embaixo tem uma orientação para fazer a primeira etapa seria acessar o portal de assinatura eletrônica, coisa que eu também já fiz. Está aqui. E a primeira coisa que o portal da assinatura eletrônica recomenda é escolha um arquivo. Eu então venho e escolho o arquivo. E está aqui o documento que o Zé Maria acabou de fazer o download, que é o 2024-137. Eu clico nele, abrir, ele carrega o documento, o portal do gov.br para assinaturas eletrônicas, para que eu possa confirmar se esse documento realmente, se eu puxei o documento correto e foi ele corretamente. Avancei. Olhando embaixo aqui do editor, tem clique no documento para reposicionar a assinatura. Ou seja, olha que a assinatura está no final dele aqui. Eu falo, não, eu quero a assinatura aqui. Então ela passa para cá, eu escolho um lugar para ela ficar e clico no assinar. Assinar. O que acontece é que aí agora ele enviou para o celular do José, no caso aqui no meu celular, um código de SMS para fazer a validação final. Eu digito então o código e mando autorizar. E ele me passa a informação de que a assinatura foi feita com sucesso e me apresenta o documento com o nome que ele tinha, mais o termo assinado no final, disponível para download do site gov.br. Clico, baixo o arquivo e ele foi para a área de downloads. Eu volto para a posição do usuário José, fecho essa parte do download e volto para a parte do relatório. Na parte do relatório, então, eu volto para cá, para a parte de informações. Eu estava no relatório onde eu fiz o download, agora eu volto para informações, onde tem
o espaço para que eu faça a anexação do relatório com assinatura eletrônica. Eu clico no procurar, venho no downloads e o documento está aqui, devidamente assinado. Eu mando abrir e ele foi carregado aqui. Como ele já foi carregado, eu mando salvar e clica no RDV assinado e anexado, enviar para o financeiro. Clicamos aqui e ele foi transferido. Aí nós passamos para a página da Catiane, atualizamos a página, processos internos, caixa de entrada, solicitação de adiantamento, e já estamos aqui com solicitação de adiantamento para viagem, o último formulário que chegou para ela, conferência do RDV assinado. Ela clica para assumir o registro. E o primeiro procedimento, antes mesmo de dar aceite, olha, prestar atenção, ela tem aqui, ó, autoaceite, dar aceite e negar aceite. Porque como ela não consegue ver a assinatura, se está assinado ou não, o que ela tem que fazer? Porque, primeiro, por que isso ocorre? A metodologia de arquivamento dele é diferente. Aí ele não exibe, mas ele arquiva. Então, nós fazemos o download, nesse caso, a Catiane faz o download, e ao fazer o download, a assinatura é visualizável. Então, ela está vendo que a assinatura está correta. Se a assinatura está correta, agora sim, ela pode voltar para o documento que ela estava e dar o autoaceite nele. Ele está devidamente assinado. Então foi concedido aceite a este campo com a justificativa, autoaceite realizado. E foi colocado o aprovar. Tipo, essa fase de conferência da assinatura está aprovada. Nada a acrescentar. A Catiane aprova. E nesse caso acontece algo bem típico do controle financeiro, vamos chamar assim. Porque ela recebeu uma notificação aqui relativo a esse próprio registro. Está aqui na notificação, mas também aqui já mudou para acerto final. Ela clica. Nesse caso, mudou de fase dentro do próprio controle financeiro. Assume o registro. Por quê? Nesse caso em questão, existe uma diferença de 19,40 que vai ter que ser depositado para o colaborador que viajou, Zé Maria. Então, o que acontece? Poderia ser o caso também de, em outras situações, o Zé Maria ter que devolver dinheiro. Essa operação financeira é realizada pelo pessoal do controle financeiro, no caso a Catiane, e assim que ela tiver completado a operação financeira, ela vem e encerra o processo. A parte financeira está ok, o processo está concluído. Então ela clica aqui e o registro passa para concluído. No caso, agora eu volto para o usuário José. Vou voltar como se eu estivesse entrando normalmente para um comentário. Eu clico na caixa de entrada e na caixa de entrada nós temos os finalizados. E dentro do finalizado vai estar o 137, solicitação de adiantamento para viagem RDV, concluído. Esse relatório ele fica disponível para o José para que ele possa visualizar os dados. E fica disponível também para os administradores. E o processo está, até porque ele já está aqui como finalizado, o processo está concluído.